Fala pessoal, meu nome é Maria Clara, sou mentora na EME, faço medicina na UFCG e também sou dentista pela FRN. Estou aqui com minha amiga Priscila, que foi mentorada de Bia Mafaldo, para entender um pouco dessa aprovação dela em MED UFPE. Priscila também é dentista, ela tem uma história muito bacana para contar, assim como eu, né? Me formei um ano antes de Priscila, ela se formou também na UFRN e eu queria mostrar essa história para vocês, porque é uma história muito interessante. Priscila, me conte aí como foi, desde o início, desde o seu ensino médio, a primeira vez que você tentou o Enem. Bem, na verdade, já tem um tempinho atrás, eu sou do primeiro meu pré foi em 2011. Então, quando eu comecei a tentar para medicina, com pouco tempo, eu perdi minha mãe, logo na minha segunda tentativa. E logo nesse tempo, meu sonho foi se perdendo, eu fui misturando outras emoções, tentando fugir e tal. Na época você queria medicina? Na época eu já queria medicina, eu sempre soube. E eu acabei indo para outros cursos e tal, depois eu acabei terminando em odonto, que foi onde você me conheceu. Concluí odonto, mas assim, eu fiz odonto a minha trajetória inteira, sabendo que um dia eu ia voltar para fazer medicina. Eu sabia que ia ter o meu momento que eu ia voltar. E aí, quando eu concluí odontologia, né, na UFRN, com você, eu fiquei... foi logo em seguida aconteceu a pandemia. Eu tinha acabado de 2020. me formar e conseguido um emprego no PSF, começado a trabalhar, foi quando aconteceu o Covid, a pandemia. E meio que eu comecei a me desestimular, continuar, mas ainda quis tentar. E aí minha família acabou resgatando aquele sonho, né, que se perdeu talvez na minha juventude, na minha época do pré, né, que foi há 10 Você ficou triste trabalhando. Como foi assim, essa experiência? Trabalhou quanto tempo no PSF? PSF, para quem não sabe, é Programa Saúde da Família. Então é a UBS, Unidade Básica de Saúde, né? Não, eu ficava porque eu via lá o médico e eu ficava vendo, e eles eram os únicos que podiam atender na pandemia. Eu, como dentista, tinha que ter mais cuidado, né, durante a pandemia. Então, você atendendo durante a pandemia, eu ficava vendo lá a médica, que na época eu até me tornei amiga dela, e aquele sonho voltou, né? Cada vez mais eu fiz, não, eu quero mais. Via e queria estar... Eu quero voltar para o começo de tudo, onde eu tinha sonho realmente de ser médica. A sua família incentivou? E minha família me incentivou demais a recomeçar. E foi quando eu decidi largar o emprego, depois de, acho que mais de 7 meses de formada e de trabalhando. E desde o início do trabalho você já estava meio que querendo desistir? Já querendo, mas eu queria dizer assim, eu tentei outra coisa, inclusive é até um conselho que eu dou para todo mundo. Quem nunca desista do sonho, mas se você acha que pode ter vocação para outra coisa, tente. Se não der certo, não tenha medo de voltar atrás. Não tenha medo. A decisão mais difícil foi deixar o meu emprego e recomeçar, entendeu? Mas assim, graças a Deus, minha família me apoiou muito desde o começo. E eu consegui, né? Depois de, acho que foi minha 4ª tentativa, estudando mesmo, né? Estou com a AEME há 2 anos. A gente vai falar sobre isso. Então, vamos lá. Você estava trabalhando em PSF, né, na Unidade Básica de Saúde, e descobriu que não era isso que você queria. Sim. E aí decidiu tentar medicina. E aí, com muito medo, foi. Como foi o primeiro passo, assim, muito tempo longe do ensino médio, como foi esse passo, assim, para voltar a estudar? Foi o que você fez primeiro, você lembra? Não, eu cheguei aí para muito cursinho presencial, né? Apesar para quem assim tinha reiniciar, foi muito bom. Fui para o cursinho, eu até vi as pessoas mais jovens, muito mais jovens do que eu, e ficava, mas rapaz, será que eu tem um chance aí pra... mas me mantive firme. Foi um pouco, eu não sei a palavra, mas foi um pouco... Eu apenas persisti, né? Foi totalmente diferente de entrar numa sala em que, na minha época, eu tinha as pessoas da minha escola e depois entrar numa sala que eu não sabia quem era ninguém. E eu ficava, como é que esse povo estuda? Como é que é agora, né? E aí, comecei, né? No curso presencial. Na verdade, eu comecei em casa. Aí, quando virou o ano, porque eu decidi, ainda não tinha acabado o ano. Eu cheguei até a fazer o Enem, estudando 2 meses só em casa. E logo no ano seguinte foi que eu entrei no cursinho presencial.
Certo. Aí no primeiro ano você foi presencial, como é que foi seu resultado, né, naquela época? Você lembra? Eu lembro que eu acho que eu fazia em torno de umas 130 e poucas questões, que, né, Com uma boa base, né? com uma boa base, eu vinha com uma boa base, até porque, como durante o odonto eu já sabia que não ia, que um dia ia voltar para Você tinha medicina, essa... eu fazia todo ano a revisão, antes do Sério? cursinho, todo ano eu fazia uma revisão e fazia a prova do Enem, mesmo não estudando, mesmo fazendo Durante a faculdade? durante a faculdade de odonto, eu sempre fazia as revisões e fazia o Enem. Porque eu tinha medo de perder a minha base também, sabe? De então você foi conhecimento. mantendo ali durante a faculdade. Eu fui mantendo e durante... No fundo, então você tinha essa Eu tinha, que tinha. ia voltar. E aí fez o primeiro ano, já começou com uma boa base, né? Sim, já tinha uma boa base. A matéria que você mais gostava, tipo assim, que você tinha mais facilidade era o quê? Primeiro dia, segundo dia? Não, eu tenho mais facilidade no segundo dia, né? Principalmente matemática. Certo. Aí você fez cursinho presencial de tudo, todas as matérias? De tudo, isso. Certo. Aí, beleza, fez 130 e pouco, como foi para voltar no segundo ano? Já estava preparada mentalmente para mais um ano? É sempre difícil, né? Não sei, assim, explicar a sensação. É sempre difícil, mas como eu sabia que eu tinha acabado de voltar a tentar, eu sabia que uma hora ia dar certo. Então, eu continuava, né? Seguia em frente. E aí, eu entrei no cursinho de novo. E foi o último ano de cursinho presencial, foi o segundo, porque eu vi que já não era mais aula que me faltava, né? No segundo você ainda persistiu no presencial, assistiu todas as aulas. E no final, quando fez o Enem, você percebeu, então? Eu percebi que não era mais aula que faltava, exatamente. No terceiro ano, então, isso já é 2022, né? Não, 2023. Isso. Como foi esse ano que você já sentiu que não era mais aula que faltava? Então, aí você também teve a experiência com a Emma, né? E aí eu escutei você e tal, e me inscrevi só na Emma e em uma plataforma de banco de questões. E aí em 2023 eu comecei a só fazer questão e os simulados da Emma. E fui perdendo mais assim essa questão de aula, eu via uma aula perdida ou outra, mas não um cronograma certinho, entende? Aí no terceiro ano, o resultado, como foi? O resultado, eu até fiquei, foi o mais difícil, porque eu acho que foi o que eu estudei mais, foi o que eu tinha tudo para dar certo e não deu. Inclusive, em 2023, quase 2024, eu bati na trave, não só lá da UFRN, mas tipo, na UFESA, no reingresso, minha nota em natureza era muito alta, e na UFRN de Caicó, né? Mas aí tem a questão dos títulos, não sei o que, e você acaba perdendo a vaga. O reingresso para quem não sabe, é aquele processo seletivo que você pega a nota do Enem e joga no processo extra, né? Isso. E aí você jogou sua nota, tinha todos os títulos e acabou ficando... Eu era sempre a suplência, 2 vezes seguida. Bateu na trave de novo, né? Foi muito difícil. Eu até falei pro meu pai. Ele disse assim, não, eu acho que esse ano você estudou mais. Eu disse assim, não, pai. Esse ano foi o que eu estudei menos. Eu apenas estudei com estratégia. E no ano de 2023, que eu tava lá me matando, né, fazendo meus próprios horários e tudo, acabou que eu não sei aonde eu errei e não deu certo. Foi o mais difícil para mim voltar depois de 2023, porque eu achava que eu tinha dado o meu máximo, sabe? Quando foi a prova do Enem, você achava que ia vir um bom resultado? Achava. Tinha ido bem? Tinha certeza. E aí, o que deu errado lá? Inclusive, a redação, né? Principalmente a redação, porque como eu já era boa nas que tinham os pesos maiores, assim, já ia bem, né? Na redação eu fiquei com 900, que até a Bia Mafalda sempre me falava, eu não sei como você não entrou e tal, eu acho que você tinha tudo para entrar. E ela focou ali nos meus erros de 2023, né? Que foi onde eu tropecei lá. Pronto. Aí, em 2024, foi onde você entrou com Bia Mafalda, não foi? Isso. Pronto. Conte um pouco aí, como foi sua experiência de ter um mentor? Não, então, eu tinha um pouco da prepotência de achar que eu não precisava de que ninguém me dissesse o que era para fazer, né? Que eu sabia estudar, que eu sabia tudo, e acabava que eu pecava pelo excesso. Gostava de dormir de manhã e passar a madrugada acordada, faltava academia para estudar, que é uma coisa que eu sempre dizia assim, tipo, que eu vejo muito que a Emma, o mentor, ele se preocupa muito com essa questão de saúde mental, né? De você estar bem mentalmente para
até para estudar, né? Para o Pra dia a dia. render, Isso. E em 2023 eu não fazia nada disso. Eu faltava para estudar. Estudava muito, Estudava mas muito e a minha vida morrendo, né? vida social. Minha vida social morrendo. E aí, quando eu iniciei 2024, eu ainda tinha uma resistência muito grande para fazer a mentoria, que eu achava que não precisava de ninguém me orientando e tal, que eu sabia fazer meu horário. E acabou que, quando chegou mais ou menos em maio, ou foi um pouco antes de maio, não me lembro ao certo. Já tinha começado o ano 2024. Já tinha começado. Depois do carnaval, eu já comecei a estudar, né? Brincadeira, foi antes. Mas chegou um momento que eu estava saturada, porque quando eu fui para falar com a Amy, eu até disse assim, olha, eu já sou uma boa aluna, agora eu quero alguém que encontre onde eu estou errando, porque eu estou estudando, fazendo tudo, Não sei e mais o que eu até faço. o próprio Pedro tinha me mandado uma mensagem me orientando, disse que ele que escolheu praticamente minha mentora, né, que na época Com base no seu perfil, com né? base no meu perfil, e eu tinha ainda resistência, mas quando eu cheguei assim num momento que eu dizia assim, meu Deus, tá tudo tão repetitivo, eu já tinha decorado as questões, o que é que eu faço? Não sabia mais o Tipo que assim, o que fazer. é pra eu fazer? Aí eu disse, não, vou fazer a mentoria. Aí, com a mentora, né? Que na verdade a mentoria eu já fazia. Era o cursinho, fiz o mentor. Aí foi quando eu conheci Bia e foi maravilhoso. Como eram assim, as mentorias com ela? O que você acha que foi um diferencial assim, nesse ano agora? Já que você já tinha batido na trave, estava fazendo muita questão, já tinha sido... Quantos acertos você fez em 2023? Foram quase 140, não me 140. lembro certo não. Pronto. Então, para 2024, que foi agora... 147. 147. Isso. Então já foi muito bem, quase 150. Então, Isso. o que você acha que foi o diferencial? Tipo assim, ela conseguiu achar onde é que estava o furo? Rapaz, é engraçado, né? Porque a Amy, ele é um curso do segundo dia. Mas quem me salvou com a mentora foi o meu primeiro dia. Entendeu? Que foi o que faltou no ano de 2023. Eu saí de 147 questões de 2023 para 155 e a minha redação foi para 960. Que, inclusive, no final, ela disse assim, não, você agora vai fazer 2 redações nesse período aqui, em tais datas. Ela colocava até a data que era para eu fazer. Ela pegava muito no meu pé para eu não virar à noite ou passar a hora do estudo. Ela queria que eu cumprisse realmente o meu estudo da forma como ela tinha planejado. E eu tentei, assim, né? Eu me abri, né? Abri minha mente para aceitar ajuda, porque a gente tem que saber a hora de pedir ajuda também. Sim. E deu certo. Tá aqui, né? Contando a história. Tô aqui. Então, como foi esse ano agora? Quanto você mudou no dia 1? Tipo assim, você tirou quanto em humanas e linguagens em 2024? Qual foi a mudança? Assim? Porque foi o diferencial, você acredita? Que As 10 olha, de 147 para 155, a diferença dessas questões foi no dia 1. Porque você já tinha tido e a redação foi mais ou menos igual o do ano anterior no dia 2. O que você ganhou praticamente foi isso. Em matemática foi quanto no ano agora que você passou? Eu fiz 41 questões agora 41, em matemática. Natureza? Natureza eu fiz 39. Aí dia 1 foi quanto? Você lembra? Mais ou menos? Não lembro. Mas foi o diferencial. Foi o diferencial. Você precisava de 960 na redação. Isso. Continuou fazendo online, começa a fazer algum cursinho presencial ou estudou só com a Amy? Não, quando eu estava com Bia, ela baniu as aulas, né? Ela disse, mas você não precisa, vamos botar simulado. O seu caso, você, né? já era para estar em simulado desde o ano passado. Então, assim, ela botou muitos simulados, tanto simulados da Amy como simulados de fora. Ela me mandava qual era o simulado para fazer, de acordo com a dificuldade, de acordo com a matéria, com essas questões assim bem pontuais, que tem toda uma parte técnica, né, que eu não sei, mas eu acredito que... Simulado para cada situação, né? Tipo isso, tanto do dia 1 como do dia 2, como eu falei, teve um momento que ela viu que começou a hora de colocar mais uma redação na minha rotina, e... Foi sentindo mês a mês ali como é que você estava. Isso, mas foi exatamente isso. Perfeito, então eu queria agradecer, dizer parabéns pela aprovação, né? A gente fica muito feliz, o time da Amy, que você confiou na gente, deixou realmente o mentor agir, fazer a parte dele, né? E eu acredito que foi um diferencial para você, como você fala, né? Com certeza. Então... Obrigada também a vocês. E é isso, galera, valeu.